Hoje eu quero falar com você sobre como se libertar do passado, como cuidar, como sarar, como curar a sua criança interior. Certo dia, eu acho que foi no começo foi o quê? Uns 4 meses, eu recebi um comentário aqui de uma inscrita me pedindo para trazer um vídeo falando assim como curar a sua criança interior, como se libertar do passado, né? Como se curar ali do passado, das dores, dos traumas, das coisas, das pessoas que nos magoaram, seja lá na nossa infância, adolescência ou quem sabe recentemente. E eu fiquei de trazer, fiquei pensando, porque eu também ainda estava no processo, e eu queria trazer aqui, como sempre, um tipo de conteúdo que eu já tivesse passado ou que eu tivesse no caminho, né, e tivesse tendo resultados para trazer algo que fizesse mais sentido para vocês aí. E aí, eu pensando aqui, eu resolvi trazer esse assunto porque eu me peguei pensando ontem sobre o passado, né, sobre refletindo, na verdade. E aí eu pensei, é um bom assunto para trazer, porque a quantidade de pessoas também que não conseguem lidar com o passado, que só vivem mais no passado do que no presente. Eu conheço gente que vivem pouco o presente e vivem mais o passado, mas ainda vivem um pouco o presente. Só que tem pessoas também que só vivem no passado, não vivem, não conseguem aproveitar, não conseguem enxergar nada de bom no presente, sabe? E fica preso. Dessa forma fica preso. Então, eu vim trazer aqui para vocês a minha experiência e como que eu fiz, porque vocês que já estão me acompanhando aqui, vocês conhecem a minha história, minha trajetória, parte dela pelo menos, parte dela, porque eu não compartilhei tudo aqui, tem muita coisa ainda na minha infância que eu preciso de um tempo ainda para sentar aqui e falar, porque é delicado. Mas, sobre o que aconteceu dentro do que uns 15 anos, assim, na minha vida, dentro de uns 14, 15 anos, 16 anos no máximo, eu tenho 29, então os acontecimentos de uns 16 anos para cá pesaram bastante, porque foi um tempo assim de mudança. Por mais que na época você fala, mas na época você era bem novinha, eu comecei a minha vida nova, tive que começar nova. Tive os meus motivos, tá? Antes que alguém fale alguma besteira aí, mas eu tive que aprender a lidar com a vida desde cedo, eu tive que aprender a me virar sozinha desde cedo e por aí vai, né? A infância não foi fácil, a adolescência também não, sabe? E fui tendo que me virar, como eu falei. Então, muitas pessoas falharam comigo, muitas coisas aconteceram, muitas mesmo, não vou entrar em detalhes não. Mas digamos que aquele mundo que eu ainda achava que poderia viver nele desmoronou praticamente de uma hora para outra bem na minha frente. E aí vai gerando traumas, vai gerando situações, vai gerando mágoas, vai gerando sentimentos que a gente fica, sabe, fica para morrer porque a gente não aceita, porque a gente fica, mas por que fulano fez isso comigo? Por que ciclano fez isso comigo? Fulano não podia ter feito isso comigo. O que foi que eu fiz para fulano fazer isso? Eu odeio fulano, eu odeio ciclano. Você não pode, não consegue seguir em frente. E aí, qualquer coisa que acontece no seu dia, no seu presente, você já lembra do passado e aí traz todo aquele sofrimento outra vez, todas aquelas memórias e aqueles sentimentos ruins você traz à tona. E aí, nessa minha trajetória de estudos, não é? De mudança de vida, de realmente se conhecer para você só consegue mudar e melhorar a sua vida se você se conhecer. Se não se conhecer, não tem como. É impossível você mudar uma coisa que você não conhece. Então, por que que eu tô falando isso para vocês? Porque assim, quando eu vi que eu estava sendo muito afetada pelo meu passado, muitas mágoas acumuladas, inclusive da minha parentela, né, mãe, pai, padrasto, irmãos, tios, tias, avô, e por aí vai, e pessoas terceiros, né, pessoas ao redor, quando eu vi que aquilo estava me afetando, foi o tempo que eu comecei nessa descoberta de desenvolvimento pessoal, nesses estudos, e aí é, eu vou falar para vocês o seguinte, é só um pensamento, é um único pensamento que vem, que faz a gente sofrer tudo que a gente já tinha sofrido e tudo outra vez e outra vez e outra vez. E é assim, é um exemplo bem simples e bem direto ao ponto. Você fala, mas eu tento, eu já falei muito isso, eu tento não sofrer por causa do passado, tento viver a minha vida, viver, sabe, o presente e só olhando para o futuro, mas eu não consigo. Isso acontece por quê? Porque
a nossa cabeça, a nossa mente, ela tem um lugarzinho chamado inconsciente. Esse lugarzinho do inconsciente é onde tudo está armazenado, digamos assim, e é onde é uma parte, é como se fosse uma parte do subconsciente. Digamos que o subconsciente ele tem um quarto. Esse quarto é o inconsciente. Tudo aquilo que foi um trauma que fez a gente sofrer por algum motivo, é como se o cérebro da gente pegasse aquilo ali, poxa, aquilo ali está te fazendo sofrer, pegasse aquilo ali, colocasse naquele quarto e trancasse. É como colocar a sujeira para debaixo do tapete. E aí, como você não curou, como você não perdoou, como você não seguiu em frente, e você tá com aquela mágoa ali, você só fez botar um tapete por cima mesmo, você só fez tapar o sol com a peneira. Uma hora ou outra, aqueles pensamentos, toda aquela situação vai voltar à tona outra vez. A sua própria mente vai trazer para você outra vez aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas lembranças, porque você tem que aprender com aquilo ali, você tem que superar, você tem que perdoar e você tem que soltar, você tem que deixar ir. Não é voltar para debaixo do tapete com aquela sujeira, porque vai continuar saindo. Você tem que deixar aí, você tem que soltar. E aí você fala, tá, Lona, tudo bem, mas então como é que eu faço isso? Eu vou falar como eu fiz. É diferente para cada pessoa, então por isso que você tem que se conhecer. Eu diagnostiquei logo que eu não tinha, tinha muito ressentimento, sabe? A coitadolândia, eu tive que sair da coitadolândia. Eu gostava muito de ficar na coitadolândia porque era confortável para mim, né? Era confortável. Eu ficava lá, ó, vida, ó, lástima, ó, por que que aconteceu isso comigo? Ó, por que que a minha infância foi assim? Ah, eu não tive oportunidade de estudar, eu não tive oportunidade de me formar, ah, eu não tive oportunidade de comer, nem sequer o básico do básico. Ah, na minha infância não tinha nenhum biscoito para eu comer. Ah, eu passei muita fome, quase morri de fome. Ah, eu nunca tive isso, ah, eu nunca tive aquilo. Ah, minha mãe não gosta de mim, ah, minha avó não gosta de mim, ah, não sei o que, e por aí era. Por aí ia. Era muitas coisas. Vocês sabem que quando a gente tá na Coitadolândia, a gente se lamenta por tudo, né? E por que que a gente faz isso? Porque é cômodo. Porque enquanto a gente tá se lamentando, tá liberando ali dopamina pra gente, a gente tá dando uma de coitadinha, oh meu Deus, coitadinha, né, de mim, e a gente não age em nada, a gente fica ali só se vitimizando e libera ali um pouco de dopamina, a gente já se sente um pouco melhor, e aí vida que segue, e depois aquela situação volta tudo outra vez. Então eu tive que sair da Coitadolândia, a primeira coisa que eu fiz foi sair da Coitadolândia, foi olhar para mim, não, eu não tive oportunidades, mas não quer dizer que eu vou ficar desse jeito para sempre, não. Agora eu tenho como responder por mim mesma. Agora eu não dependo de mãe, de pai, de padrasto, de ninguém para tomar atitudes por mim, decisões por mim. Agora eu posso fazer, então eu posso mudar minha vida. Aí eu ficava, poxa, mas também eu não tive uma mãe, eu não tive um pai, eu não tive isso, aquilo, outro, eu não tive uma pessoa que me apoiasse. Tudo bem, mas assim, esse foi o primeiro passo, foi eu ver que eu estava com problemas para superar o passado, foi eu sair da coitadolândia, parar de estar me vitimizando e agir para correr atrás da vida que eu quero, que eu queria, e perdoar, de certa forma, perdoar as pessoas. Aí você fala, mas perdoar, como perdoar? Perdoar, gente, você não precisa esperar ninguém lhe pedir perdão. Eu ficava esperando, eu tinha esse problema, eu digo, fulano não me pediu perdão, por que eu tenho que perdoar? Ou então, se fulano me pedir perdão, não foi de coração, eu sei que fulano só fez aquilo, falou da boca pra fora, porque eu conheço fulano. E realmente, era da boca pra fora. Mas, o perdão não se trata daquela pessoa, o perdão se trata de você. E quando eu falo perdão, eu não tô dizendo que vai sair por aí dando uma de doido, tipo, como as pessoas falam, se bater numa parte da face, você dá outra pra bater, não é isso não. Eu tô falando de você perdoar as outras pessoas que lhe fizeram mal e você se perdoar também. Não é só perdoar o outro. Ensinam pra gente que a gente tem que perdoar o outro, perdoar o próximo. Se bater numa face, dê a outra. Essas idiotices que falam pra gente. Mas ninguém nunca falou, pelo menos ninguém nunca falou pra mim, que eu tinha que me perdoar também. Me perdoar por algumas coisas, me perdoar por ter me culpado tanto, me perdoar por ter atrasado tanto o meu processo, sabe? E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a praticar. Aí você fala, tá, mas indo direto ao assunto, quanto tempo você levou? Tempo é relativo. A verdade é essa, o tempo é relativo. Porque pode ser mais rápido para um, pode ser mais lento para o outro. O tanto, por exemplo, eu demorei, por exemplo, 2 meses e pouco para conseguir se sentir bem comigo mesma nessa questão. Para você pode ser mais rápido ou pode demorar uma besteirinha mais, só basta você querer. Porque quando eu descobri que eu tinha que me perdoar, e aí eu comecei falando comigo mesma, pronto, foi a chave, foi o pontapé inicial.
eu fazia feito um ritual, como se fosse um ritualzinho mesmo, sabe? Colocar uma vela, uma taça de vinho, tirar aquele momento para mim, um momento que tá em silêncio, um momento que eu consigo escutar os meus pensamentos, que não tem barulho, não tem ninguém gritando, não tem som ligado, não tem nada. Tá todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, eu tô ali sozinha naquele espaço, naquele local. Era ali que eu sentava e conversava comigo mesma, eu me perdoo, eu me amo, tudo que aconteceu comigo na minha vida tinha que acontecer, sabe? Você reconhecer que, vamos supor, se minha mãe não tivesse me expulsado de casa, eu estaria aqui. Eu já falei, já citei isso em outros vídeos que eu gravei aqui para o canal. Mas vamos só pensar: se a minha mãe não tivesse me expulsado de casa em plena pandemia, se meu marido não tivesse ficado desempregado, se o meu negócio de confeitaria não tivesse quebrado, eu estaria aqui agora falando com vocês, com o canal no YouTube falando com vocês. Eu estaria com outros projetos, eu estaria com as ideias que eu tô agora para abrir um negócio, para isso e aquilo outro, diferente de tudo aquilo que eu fazia antes e que não estava dando certo. Totalmente caminhos totalmente diferentes. Eu não tinha, eu tenho certeza que eu não tinha. Por quê? Porque eu estava muito ocupada em carregar bagagem de outras pessoas. E isso é um assunto para um próximo vídeo, tá? É, as bagagens que a gente carrega de outras pessoas, sabe? De parente, seja lá de amigo. Sabe quando a pessoa conta pra gente que tá passando por uma situação e a gente quer pegar na mão da pessoa e dizer, não, venha cá, eu lhe tiro daqui, venha pra cá, você pega, você dá tudo àquela pessoa ali, você monta tudo direitinho. Isso é você pegar a bagagem de terceiros e colocar nas suas costas. Isso pesa, isso cansa, isso lhe tira totalmente do foco, isso suga a sua energia. Mas eu tive que aprender que tinha que acontecer. E eu tive que aceitar que realmente tinha que acontecer. O universo, ele só fez aquilo que tinha que ser feito. Por quê? Porque, de certa forma, eu já estava vibrando naquela frequência. Eu estava pedindo por mudança. Eu lembro que eu já contei aqui. Eu já contei isso aqui para quem já está me acompanhando. Se você está chegando agora, vou lhe contar agora e você volta alguns vídeos para entender. Mas eu tava pedindo já, pedindo assim, eu tava, tipo, eu queria tanto uma mudança, eu queria tanto mudar de vida, eu queria tanto ir pra longe, eu queria tanto recomeçar a minha vida, eu queria tanto fazer alguma coisa diferente, e eu tava com aquele sentimento já dentro de mim há um bom tempo, já fazia quase um ano que aquele sentimento tava dentro de mim, e eu querendo mudança, pedindo um sinal, como é que eu ia fazer para ter a vida que eu queria, que era uma vida distante de todo mundo, distante de todo aquele lixo, de todas aquelas pessoas que só me faziam mal, que só me colocava para baixo, que não podiam me ver bem, que arrumavam confusão, arrumavam desculpa, arrumavam pretexto para poder arrumar briga, me deixar mal. E quando eu ficava mal, a pessoa ficava sorrindo da minha cara, que eu já vi, sabe? E aí, o universo ele tratou de fazer as coisas do jeito que tinha que ser feito. E aí você fica, você pede por mudança, ou você pede por alguma coisa. Por exemplo, você pede por um emprego bom. Você pede por um emprego novo, um emprego bom, um emprego que você possa conseguir pagar suas contas e ficar de boa. Só que aí você vai e perde seu emprego atual. Aí você, poxa, eu pedi um emprego, eu não queria ficar desempregado, por que isso acontece comigo? Que desastre, a minha vida isso só acontece comigo. Só que você não procura, você não para, você tá tão assim, tão amargurado, que você não para entender que você pediu um emprego novo. Como que você vai trabalhar no emprego novo? Como que você vai se dar essa oportunidade se você está preso no emprego antigo? Você tem que largar o antigo para ir para o novo. E o universo sabendo que por conta própria, por livre e espontânea vontade, você não vai largar o seu emprego para poder ainda ir arrumar outro, digamos que na indecisão, ele trata de resolver isso. Ele trata de, tipo, afastar de você aquele emprego para dar uma coisa melhor para você, que é o que você tá querendo, é o que você tá pedindo. Vocês entenderam? Eu tô dando esse exemplo porque esse é o exemplo mais claro que eu posso dar com toda certeza para vocês, porque é o que tá acontecendo comigo. Eu tô passando por situações, eu tô enfrentando algumas situações que, assim, se fosse em outro tempo, se fosse a outra Luana, hoje eu já tinha falado tanta besteira, eu já tava xingando tanto, eu tava reclamando tanto, que não tá nem no gibi o tanto que eu tava reclamando por causa das coisas que eu tô passando. Porque como eu falei para vocês, vocês sabem quem tá me acompanhando, eu tô em fase de mudança também. E nessa fase de mudança, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente tá planejando, sabe? Às vezes, as coisas começam a acontecer, você acha que você tá perdendo o controle, mas não é, porque realmente você tem que largar, você tem que deixar, você precisa parar de fazer aquilo para que aquela outra coisa que você pediu e que você quer aconteça, sabe? E tá acontecendo muito isso comigo. Então, olhando essas coisas que acontecem na vida da gente, olhando essas coisas que aconteceram na minha vida e refletindo depois com outro olhar, com um olhar acolhedor,
com um olhar de amor, com um olhar assim, sabe, neutro, sabe, nem, como diz o ditado, que nem cheira e nem fede, sabe? Quando eu parei assim um certo dia, eu digo, não, tinha que acontecer isso comigo. Eu tinha que me afastar e não tinha outra forma de eu me afastar senão acontecendo todas aquelas outras coisas, sabe? E até as coisas de mais perversas que aconteceram comigo na minha infância, até os absurdos que aconteceram comigo na minha infância, eu até então não enxergava um motivo e eu nem sei se realmente tem um motivo, mas eu precisava passar por aquilo de alguma forma para eu ser quem eu sou hoje, para eu ser essa pessoa aqui que vos fala agora. Então, se eu tinha que passar por aquilo e aquelas pessoas que fizeram o que fizeram, que aprontaram o que aprontaram comigo, elas foram apenas meros peões no tabuleiro de xadrez da minha vida. Elas tinham que se mexer ali conforme o universo dava as ordens para as posições para elas se mexerem, para que eu conseguisse, digamos, dar o checkmate, sabe? Então, se é assim, eu fiquei pensando, se é assim, por que, que eu tenho que guardar mágoa? Por que, que eu tenho que estar com esse sentimento ruim dentro de mim? Por que, que eu tenho que estar me martirizando? Ah, porque aconteceu isso, aquilo outro. Não, tinha que acontecer. Então, eu deixo essas pessoas para lá. Eu perdoo, não guardo mágoas. Tudo que aconteceu comigo, eu entendo que tinha que acontecer. Eu entendo que foi aprendizado. Eu entendo que eu precisava. De alguma forma, o universo, ele achou que eu precisava. E, muitas das vezes que aconteceram as coisas comigo, depois que eu parei para pensar com carinho no que aconteceu e não com raiva, eu consegui enxergar que o que aconteceu foi para que eu conseguisse aquilo que eu já estava querendo. Eu tinha pedido, já estava querendo de alguma forma, então tinha que acontecer. E na hora, a raiva foi tão grande das coisas que aconteciam que eu não parei para pensar, então eu ficava muito chateada e esquecia de, olha, não, isso tá acontecendo porque o universo aqui já tá mexendo os pauzinhos para me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu vibrei, aquilo que eu pedi. Os pensamentos, as mágoas, elas estão debaixo do tapete. Mas de repente acontece qualquer coisa, você vê qualquer cena, qualquer coisa que você vê, alguém falou uma frase, você vê uma cena num filme, aí aqueles pensamentos que estão ali embaixo do tapete volta aqui para o seu campo vibracional. E aí você já começa a baixar a sua frequência, já começa a sofrer. Você já pensou, já parou para pensar quantas vezes você sofreu por uma coisa que já se passou? Vou dar um exemplo. Alguém me machucou uma vez. Pronto, ela machucou uma vez, eu senti, eu chorei, tudo bem. Vida que segue, vamos deixar para lá, é coisas que acontecem da vida. Pronto, eu deixei ir. Mas não, pelo contrário, alguém me machucou uma vez. Aí eu pego aquilo ali, aquela mágoa, fico sofrendo, eu fico remoendo aquilo, depois eu pego e boto para debaixo do tapete. Tá aqui embaixo do tapete, né? Aí de repente acontece alguma coisa, aquele pensamento vem. É um pensamento só que vem, uma lembrança que vem. Você deixa que essa lembrança ela fique no seu campo vibracional, você já sofreu a segunda vez, por uma coisa que aconteceu uma vez. Você bota para debaixo do tapete. Aí depois acontece alguma coisa, você lembra, aquele pensamento volta, vem para o seu campo vibracional, você sofreu pela terceira vez por uma coisa que aconteceu uma vez. Vocês entenderam? Eu não tenho como dizer para vocês aqui quantas vezes eu já sofri por uma coisa só que me aconteceu uma única vez, sabe? E aí quando eu parei para pensar, eu digo, é mesmo, essa matemática não tá certa não. Eu mesmo, tipo, a pessoa é culpada por ter me feito sofrer uma vez. Só que só essa vez. Da segunda vez em diante que eu sofri por esse motivo, não é culpa da pessoa, não é culpa do que aconteceu, é culpa minha. Por quê? Porque eu tô deixando, eu não me curei desse sentimento, desse trauma, seja lá do que for que você quiser chamar, eu não me curei. Eu deixei que esse pensamento viesse por várias e várias e várias e várias vezes pro meu campo vibracional e fiquei sofrendo. E gostei de ficar sofrendo porque eu tava na coitada Holândia, porque ela tava sendo liberada dopamina, porque ali eu tava dando uma. Era muito mais fácil eu dar uma de coitadinho do que eu levantar e agir e resolver alguma coisa. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, foi uma das coisas que eu olhei também, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver a lógica disso, eu vi, não, não tem lógica, que realmente é um único pensamento que está fazendo tudo isso na minha vida, então eu tenho que consertar isso aqui. E aí foi quando eu parei, certo? Eu parei pra
refleti comigo mesma, depois identifiquei o que é que estava me afligindo, eu identifiquei o que estava me machucando, o que estava me magoando, o que estava fazendo eu me sentir daquele jeito, e eram várias coisas, gente, várias coisas. No meu caso, não era uma coisinha ou duas, não, foram várias coisas. Então eu tive que realmente fazer um trabalho pesado aqui comigo. Aí você diz, ah, mas então você não sente mais nada hoje? Não, não é que eu não sinta, mas assim, eu não deixo mais esse pensamento vir para o meu campo vibracional, me fazer sofrer por outras vezes, por conta de uma coisa que aconteceu uma vez, certo? Também não fico me martirizando, porque fulano fez isso, porque ciclano fez isso. Não, fulano ele fez isso porque ele tinha que fazer. Porque se fulano não tivesse feito isso, eu não estaria aqui agora. Se fulano não tivesse feito isso, eu não seria quem eu sou aqui agora. Então tudo bem, eu perdoo fulano, fulano siga a vida dele e eu sigo a minha. Não quer dizer que você vai perdoar e você tem que estar assim. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que você tem que perdoar o fulano, você tem que se perdoar e vida que segue. Fulano no cantinho dele, você na sua e vivendo a sua vida, tendo a plena consciência de que aconteceu porque tinha que acontecer. Não aconteceu porque você é a mais miserável das criaturas da face da terra. Entendeu? Não aconteceu porque você é uma pecadora, sabe, que não é digna nem de respirar, não, nem do ar que respira. Não é isso, tá? Aconteceu porque o universo achou que tinha que acontecer para você chegar ali no seu objetivo. Se você parar para pensar, se você tirar um tempinho aí para meditar e você parar para pensar no que lhe magoa hoje, no que lhe machuca hoje, na mágoa que você carrega hoje, e você for lembrar mesmo, certinho, o que você pediu antes, o que você estava querendo antes, qual era o sentimento, qual era a vibração que você estava tendo antes. E aí você vai entender o porquê que aquilo aconteceu. Porque de alguma forma você já tinha pedido, você já tinha vibrado, seja para bom ou para ruim, você tinha vibrado naquela frequência. E aí a consequência daquela vibração, daquele pedido, daquele desejo, foi os eventos que se encadearam, desencadearam depois. Entendeu? Então tudo tem um motivo. Tem um motivo. Eu sei que parece muito falar lá das pessoas de igreja, mas não, tudo tem um motivo, seja porque você vibrou na frequência errada, ou seja porque você pediu e aquilo está acontecendo para acontecer, para se realizar aquilo que você pediu, mas tudo tem um motivo. E quando a gente começa a olhar isso, a olhar dessa forma, quando a gente começa a puxar da mente assim, quando a gente começa a ver a lógica que não tem, a gente está sofrendo por várias e várias e várias e várias vezes sobre uma mesma coisa, a pessoa provavelmente está lá vivendo a vida dela, não está nem aí. Entendeu? Aí é quando você aumenta a raiva. E sabe o que é pior? É você estar com raiva de alguém ou de alguma situação e você procurar estar se atualizando, olhando a vida do fulano, como é que o fulano tá. Aí na sua cabeça você não tá sabendo nada, porque o fulano não vai postar sofrimento. Mas você vê que aparentemente o fulano tá feliz, você fica se martirizando. Aí aprontou comigo, fez isso comigo, mas tá ali, feliz da vida. Não é porque não tem justiça nesse mundo, é porque aqui se faz, aqui se paga. É mentira, entendeu? Aí você começa a pensar um monte de besteira e só vai se machucando, se machucando, se machucando ainda mais. Então, o que eu fiz foi isso, foi ver, diagnosticar o que estava acontecendo comigo, por que eu estava daquele jeito. Foi, depois que eu diagnostiquei, foi procurar curar, procurar entender, procurar perdoar, tanto a mim quanto as pessoas, tanto a mim quanto as situações, procurar entender que e aceitar que tinha que acontecer, porque se não acontecesse eu não seria quem eu sou hoje, se não tivesse acontecido eu não estaria aqui onde eu estou hoje, tá? E deixei ir, soltei, deixei ir, entendi, aceitei, abracei com carinho, com amor e deixei ir. Não sofro mais por conta disso. Aí você fala, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que esquecer? Não, não estamos falando de esquecer. Não tem como esquecer. A não ser que de repente a gente comece a ter Alzheimer. Aí essa doença é bem complicada, ela já começa a lhe martirizar e vai tirando de você a ponto que você não vai se lembrar de nada. Caso contrário, se você não tiver amnésia nem Alzheimer, você não vai esquecer. Não estamos falando de esquecer. Estamos falando de perdoar, de você soltar, de você deixar ir, de você parar de estar sofrendo por coisas que hoje não faz mais sentido. Quanto tempo você está sofrendo? Quantos anos? Não vou dizer, nem falar de vezes, porque não tem nem como a gente contar as vezes. Mas faz quantos anos que você está sofrendo por uma coisa que aconteceu, por exemplo, em 2020, 2002, por exemplo. Aconteceu alguma coisa com você em 2002. Nós estamos em 2025. Quantos anos faz que você está sofrendo? Quantos anos faz que você está dedicando a sua energia, gastando a sua energia, gastando a sua saúde, gastando
o seu emocional com uma coisa que aconteceu há 23 anos atrás, por exemplo. Você entendeu que não tem lógica? Então, quando você começa a pensar dessa forma, você vê que não faz sentido, tá? Então, comece a pensar o que tá lhe afligindo, quais são as pessoas, o que aconteceu que você tem essa tristeza dentro de você, esse sentimento, essa mágoa, que lhe faz mal, eu tenho certeza que faz mal, certo? Procure entender o que aconteceu, procure ver, para você ver que faz sentido o que eu tô falando, que você, de alguma forma, você pediu para você liberar isso aí, deixar aí, para seguir a sua vida e ser feliz e conseguir viver no hoje, com alegria, com paz, com plenitude e poder se manter numa frequência, numa vibração que vá atrair só as coisas boas para você da vida, tá? Que ninguém nasceu para sofrer. Se a gente está sofrendo muito, alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que ir atrás da raiz do problema, sair da coitadolândia e ir na raiz do problema e resolver, tá? Então foi assim que eu criei, que eu curei a minha criança interior. Foi assim que eu me libertei do meu passado usando a força da mente. Foi assim que eu me libertei das mágoas que eu tinha, que eram muitas. Eu não conseguia fazer nada, nada, falar nada, citando o passado sem chorar, sem ficar triste. Hoje em dia não. Hoje em dia eu até acho graça de algumas coisas, outras não. Não é obrigado também você não pode ser falso, você não pode fingir, você não pode mentir para você mesmo. Mas algumas coisas hoje eu encaro com naturalidade, com até um certo humor, tá? Já outros não, outros casos eu prefiro nem falar. Porém, também não sofro, eu entendo e até agradeço. Vocês acreditam que hoje em dia eu até agradeço porque aconteceram certas coisas, porque algumas pessoas agiram de certas formas comigo, de certa forma. Eu agradeço porque se a pessoa não tivesse feito aquilo, eu não seria, como eu falei, o que eu sou hoje. Então, mesmo que a pessoa tenha feito o que ela fez comigo, sem saber que estava me fazendo bem, mas ela fez um bem pra mim. Vocês entenderam? Eu me peguei um dia desse falando com meu marido que, de certa forma, eu agradecia porque a minha mãe tinha me expulsado de casa. Porque aí eu fui e falei pra ele, por quê? Eu digo, porque se ela não tivesse feito isso, eu não seria quem eu sou hoje, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje. E embora que eu sei que ela não fez isso pra me ajudar, ela fez isso pra me prejudicar, né? Mas é como se o tiro tivesse saído pela culatra. Vocês entenderam? E aí quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente fica, sabe? A gente se sente uma outra pessoa e a gente tira todo aquele lixo, todo aquele sentimento ruim, todas aquelas mágoas que é tudo lixo, que tá tudo debaixo do tapete. Então, levante seu tapete, comece a fazer uma limpeza embaixo desse tapete. Depois você deixa aquele tapete plano, bem limpinho, sabe? Só para você poder limpar mesmo a sua vida e poder só viver o extraordinário. Você vai ver como vai mudar a sua vida quando você fizer isso, tá? Então é isso, gente. Eu espero ter conseguido explicar. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Mas foi isso que eu fiz. Eu espero que seja útil, né? Que agregue na vida de vocês. Se faz algum sentido para vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Para mim abaixo. Deixa alguma ideia de vídeo que vocês querem que eu traga, sei lá, alguma coisa que vocês querem que eu traga, deixa aqui embaixo para mim que eu vou adorar passar olhando os comentários de vocês, tá? Eu vou responder todos. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like aqui para mim e é isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!